Eu estava terminando de jantar com a minha família e com o meu noivo quando meu marido de repente me liga. Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei de Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid. Antes de a gente falar sobre o livro, eu queria pedir para que vocês já deixassem o seu like e caso você não me siga aqui no YouTube, já começa a me seguir. E não se esquece de passar lá no Instagram, porque no Instagram eu compartilho diariamente a minha rotina literária, vocês podem ter um contato mais direto comigo. E a gente continua fazendo os sprints de leitura lá na roxinha. Vamos ler juntos, pessoal? Bora lá pra Twitch! Agora sim, o que esse livro tem e que me fez que eu surtei, porque eu nunca tinha lido nada da Taylor e me fez comprar todos os livros até então publicados dessa autora. Gente, primeira coisa que eu queria deixar claro pra vocês é que eu não consegui ler anteriormente Sete Maridos de Evelyn Hugo, também não consegui ler Daisy Jones and the Six. Então esses dois livros são muito populares da autora. E Amores Verdadeiros foi publicado aqui no Brasil logo após esses dois livros. E tem muitas pessoas que acham que Amores Verdadeiros não é tão bom quanto essas outras duas obras. Como eu não tive contato ainda com as outras duas obras, Amores Verdadeiros, sem dúvida alguma, está no meu coração. Como vocês viram antes, eu falei um trecho que é do livro. E, gente, é na primeira página. Aquilo me fez explodir a minha cabeça. Eu acho que eu tive que reler esse parágrafo algumas vezes para cair a ficha e entender que sim, ela estava jantando com os pais e o noivo e o seu marido a estava ligando. Por quê? Porque eu não me lembrava da sinopse desse livro. E se vocês lerem a sinopse, é uma sinopse que dá muitos spoilers da história. Mas eu acredito que a ideia da autora é instigar o leitor desde o início que lê a sinopse até o fim do livro. Então eu acho que ela já dá esse gostinho de quero mais desde o início, porque no final das contas eu acho que o que fala na sinopse é só uma questão da história, não é o todo. Então acho que é por isso que não tem tanto problema dar um spoiler tão grande como é dado na sinopse. Então, para vocês entenderem um pouquinho, na sinopse desse livro já traz a grande problemática, que é a seguinte: nós temos a nossa personagem principal, que é a Emma Blair, e ela tem um relacionamento com Jess, um relacionamento amoroso desde a época da adolescência, aquele amor que surge na adolescência, que eles vão passando anos juntos, se aventurando o mundo lá fora, e esse amor se perpetua até o ponto de eles se casarem. Quase 10 anos de relacionamento, eles se casam. Então é o grande amor da vida dela, é o primeiro amor. E eles, em menos de um ano de casados, Jess vai fazer uma viagem a trabalho e o helicóptero no qual ele está sofre um acidente. E ele é dado como morto. Então, quando a gente pega a sinopse desse livro, já dá a informação que Jess está morto, ele desapareceu e foi dado como morto. Então, o amor da vida dela morreu. Então agora, quando eu me deparei com aquele parágrafo que falava que ela estava jantando com o noivo e o marido ligou para ela, fez total sentido, ou seja, ferrou. Deu ruim. Porque ela já estava começando a ter uma vida com o Sam. Foi outro moço que entrou na história para ajudar ela a superar o luto e se permitir amar novamente. A vida dela estava continuando e Jess apareceu do fundo do mar para voltar. E, querida, voltei. Simples assim. Bom, vamos então contextualizar um pouco vocês nessa história. A autora trouxe assuntos muito importantes aqui nesse livro e eu acho que vai muito além desse triângulo amoroso, porque o foco, acredito que não seja o relacionamento deles, mas sim a nossa... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Amassou meu livro, logo rosa.
a nossa personagem principal, a Emma, com a evolução e o crescimento. E o interessante desse livro é porque ela vai nos trazer histórias anteriores ao acontecimento, ao acidente, como era a Emma antes do Jess, como era a Emma com o Jess, como era a Emma após o acidente com o Jess, como era no caso com o Sam e como era agora com os dois juntos. Eu achei muito interessante essa troca de contexto que a autora nos traz, voltando ao passado para entender e compreender um pouco os acontecimentos que levaram até então ao acidente. Então assim, no início da história vai trazer aquela fase da Emma adolescente, da Emma chatinha, da Emma que vai contra todas as coisas que os pais querem, que a irmã mais velha dela é um ló. E no final das contas a gente sabe como adolescentes podem ser irritantes. Então eu acho que naquele ponto a gente vê uma Emma querendo fazer tudo do contra. Uma adolescente como qualquer outro. E aí vai mostrar essa paixão surgindo com o Jess. O Jess, que era um garoto popular da escola, que ele era o capitão do time de natação, super popular. Ele tinha uma namorada, então ela sempre achava que o Jess nunca iria olhar para ela. Nessa parte do livro, chega até a ser um pouco maçante uns trechos no qual ela tanto dá ênfase às questões corporais, às questões que ela se sente um pouco insegura em relação ao próprio corpo. Mas eu acho que a escritora quis botar esse ponto exatamente porque nós, quando somos adolescentes, ficamos muito inseguros. Então acho que ela quis trazer, e até a escrita parecia um pouco bobinha nesse primeiro trecho do livro, porque eu acho que era para mostrar exatamente que nós tínhamos uma Emma adolescente, né? Passando por situações de adolescente. Os pais da Emma, eles eram donos de livraria da cidade. E os pais queriam passar o legado para suas duas filhas, né? A Emma tinha uma irmã. No entanto, a Emma detestava ler livros. A Emma tinha pavor de ler livros, pavor de pensar em um dia ficar e cuidar daquela livraria. Ela não queria de jeito algum. Ela queria se formar e conquistar o mundo, viajar pelo mundo e entrar em aventuras. Então, nessa época da adolescência, mostra essa questão do trabalho na livraria, das briguinhas e intrigas entre as irmãs, e conhecemos o Sam. O Sam, ele já parece gostar da nossa personagem principal, da Emma. Ele trabalha na livraria, só que a Emma é um pouco fria em um determinado momento e ele meio que se afasta. Ele entende que a Emma não tá afim dele, né? Então, a vida delas vão passando ali naquela época do colégio, ao ponto de que acontece algo na vida da Emma que faz com que o Jess e ela fiquem juntos. É algo muito legal e faz com que eles criem um vínculo em um dia, e quando a gente vê, os dois descobrem que eles têm coisas muito mais em comum do que imaginam, e um dos principais pontos é que ele não quer seguir os planos do pai para a vida dele na carreira da natação, e ela não quer seguir os planos dos pais dela para a livraria. Os dois querem ser livres e conquistar um mundo. Então um vai fazer companhia para o outro, vão fazer graduação fora do país, vão viajar o mundo. Ela começa incrivelmente a fazer escritas para revistas turísticas, então ela começa a viajar em vários lugares, e aí chegamos até então quando ele pede a mão dela em casamento. E é um casamento no qual eles voltam para a cidade natal, um momento muito bonito e muito belo, e é nítido aquela forma como os dois realmente têm uma conexão e um amor entre um e o outro. No entanto, quando eles iam comemorar 1 ano de namoro, o Jess sofre o tal do acidente. Eles iam comemorar o aniversário, ele foi fazer uma viagem a trabalho e o helicóptero caiu e ele foi dado como morto. Então a gente vai entrar numa parte aqui do livro que eu acho que é o que mais me impactou, porque na primeira parte da história é interessante, nostálgico ver a questão de como eles se conheceram, de como foi a adolescência dela, mas a partir daqui a gente vai começar a olhar um olhar diferente para a Emma, e um olhar tão importante em quesito do luto. Então a autora fez textos belíssimos. Eu destaquei o meu Kindle em várias frases impactantes e poderosas nesse parte do luto. E é muito triste ver que ela passou pelo luto, e isso não é spoiler, como eu falei anteriormente, na própria sinopse já traz a informação que aconteceu um acidente e que o Jess foi dado como morto. Então você fica imaginando o mundo dela, porque eles acabaram, eram recém-casados, eles tinham toda uma vida pela frente. Na época ela estava no seu auge dos 27 anos, por aí, 26
anos, eles eram novos, jovens, tinham um futuro todo planejado pela frente, já namoravam há mais de 10 anos, namorados desde a infância, é o amor da vida dela. O amor da vida dela se foi e ela não conseguiu se despedir. Isso despedaçou a nossa personagem. A Emma ficou em um luto, assim, triste. Imagina o amor da sua vida indo embora, né? Então, aquele felizes para sempre foi rompido. E aí é quando a gente vê a beleza que temos a personagem e a evolução dela, em que ela volta-se para a família. E é através da família, é através do amor entre a irmã e ela e os pais que a gente vê como é importante a nossa família. E aí são nessas horas de dores que às vezes a gente consegue perceber como as pessoas são essenciais em nossa vida. A Emma adolescente não tinha uma visão positiva da sua irmã, dos seus pais. Ela queria conquistar o mundo, mas foi na dor e no sofrimento que ela viu como eles a amavam. Então, em um momento de desespero, ela se viu voltando, né, largando a casa, largando tudo que ela e o Jess tinham conquistado em outro país, e então voltou à cidade natal com os pais. Voltou então a morar com os pais. Então imagina essa mudança, né? Bem naquela fase de trajetória próxima aos 30 anos, que nós saímos das casas dos nossos pais para fazermos a nossa trajetória, a nossa história, o nosso caminho, e aí temos uma regressão de voltar à casa do pai, a voltar ao ninho. Então, mas para ela foi essencial o apoio da família. E essa parte eu achei tão lindo. Eu achei tão lindo a amizade que evolui entre ela e a irmã. E aí como ela começa a perceber como ela foi infantil em certos pontos na época da adolescência, que no final ela e a irmã, na verdade, não eram amigas por causa das coisas tolas de adolescente. E aí a gente traz outras situações na família também, que eu não vou pontuar agora, que é bem interessante, envolvendo as sobrinhas dela. E aí a gente começa a ver a evolução da Emma. E aí ela começa a sobreviver ao luto. Se passou uns 2 anos e meio, quase 3 anos, que ela está enfrentando o luto. E chega um ponto que ela começa a perceber que ela pode sim ter dias felizes mesmo estando em luto e que é necessário dar continuidade à vida. Então nós temos a nossa Emma nessa fase e ela começa a fazer coisas que antes ela jamais imaginaria, como ela começa a adorar e trabalhar na livraria dos pais. E gente, ela fica tão feliz em estar trabalhando, ela se vê na livraria, ela se vê com a irmã, com os pais, ela tá num trabalho que ela jamais achou que ia gostar e ela ama também morar ali com os pais, na mesma cidade, que ela queria largar tudo. Ela começou a criar raízes fortes e que ela quer aquilo pra ela. E aí um dia ela sente a necessidade de começar um hobby novo e vai numa loja de instrumentos. E é quando ela se depara com quem? Aquele amigo da infância que trabalhou na livraria. E o Sam, em determinado momento, ela acha que ele é funcionário. É bem engraçada essa parte. E ela pede dicas de teclado, enfim. Surge naquele momento algo entre os dois e eles saem para jantar. E quando eles saem para jantar, ela está muito segura, porque fazia mais de 2 anos e meio desde que o Jess partiu. E ela meio que se sentia como ela estivesse traindo o Jess. E é então que ela faz algo crucial para a história, que é meio que através de uma carta se despedir do Jess. E ali ela começa o relacionamento com o Sam. E o Sam vai trazer cores na vida dela, vai trazer alegria e felicidade. E o Sam, ele é tão belo porque ele entende que ela ama o Jess e que tá tudo bem ela continuar amando, ele foi o grande amor da vida dela, mas ele entende também que ele agora é o amor atual dela e que os dois vão ter uma vida juntos. Quando eles fazem 1 ano de namoro, ele pede então a mão da nossa personagem em noivado. Então eles ficam noivos, tá naquele momento super alegre na vida dos dois, tá tudo agora começando a encaminhar a vida dos dois, eles moram juntos, eles têm 2 gatinhos fofos, eles tocam instrumentos juntos, enfim, é uma história tão fofa, é um casal assim que aquece o coração, um casal perfeitinho. E aí, eis que em uma comemoração, num jantar, o Jess liga para a Emma, falando que vai voltar. E aí quando esse telefonema cai como uma bomba, é que começa aquela história de qual
é o amor real da Emma, quem é o amor da vida dela, se ela deve ficar com Jess, que ficou 3 anos e meio desaparecido, se ela deve ficar com Sam, aquela pessoa que conseguiu juntar os cacos dela e fazer com que ela visse o amor novamente. E aí ela começa a se questionar de quem ela deve ficar. Mas a gente vai ver que no fundo não é a questão de quem é o amor da Emma, mas sim quem a Emma quer ser. Qual é a versão da Emma que ela mais gosta? Será aquela versão aventureira e é aquela versão que estava quando era com Jess há 3 anos e meio atrás, ou se é a versão atual, mais familiar, que quer se conectar com as pessoas, que quer se manter em um local. Então assim, é uma história tão bela, gente, porque eu acho que vai muito além do relacionamento, sabe? E claro, tem trechos sim que a gente fica se questionando. A escrita da Taylor é tão impactante porque tem horas que a gente torce por um, depois torce por outro, depois a gente pega ranço de um, pega ranço de outro, e no final é uma história maravilhosa. E eu acho que acima de tudo não é a questão de quem a Emma vai ficar, mas sim quem a Emma vai ser. E é um livro de autoconhecimento que a gente vai ver a própria Emma crescendo, evoluindo, vendo as coisas que ela gosta, as coisas que ela quer. Então é um livro maravilhoso que vai trazer muito essa questão para pessoas que estão nessa fase de mudanças da vida, né, nos seus 30 anos, né, na crise dos 30, vamos dizer assim, onde temos vários questionamentos, o que queremos ser na vida, como vamos ser. Então, eu achei fenomenal. Esse livro tem várias frases que me marcou, desde a questão do luto, desde a questão dos amores, do amor verdadeiro em si e do crescimento pessoal. E é uma escrita belíssima e tão envolvente que me faz querer conhecer as outras obras da autora. Fica o meu convite para vocês se deliciarem com esse livro. Eu li esse livro na leitura de julho lá no Clube da Ju do Desaniversários. Eu vou deixar aqui o canal dela também do YouTube. Sigam a Ju e participem do Clube de Leitura da Ju, porque lá a gente lê romances que aquecem o coração. Esse romance foi um pouco diferente do Aquecer o Coração, mas foi um romance que fez a gente questionar muitas coisas na nossa vida. Teve amigas no clube que choraram horrores nesse livro e teve amigas que não gostaram tanto assim do livro, mas eu não cheguei a chorar, mas foi um livro que me chocou, me impactou e me fez assim não saber e não dar opinião pra nossa personagem. Tipo, cara, que difícil, é uma cruzilhada, sabe? Imagina eu ter que escolher entre 2 amores na minha vida numa situação catastrófica, que é um acidente, enfim, e aí a gente fica naquele sofrimento de tipo, cara, tu não pode escolher tal pessoa por causa disso, mas tu também não pode deixar de escolher aquele, então a gente fica indecisos como a Emma. Então a gente sente a dor da Emma em ter que tomar uma decisão tão dolorida, sabe? Então acho que isso eu achei muito interessante. Eu dei 4,5 estrelas nesse livro. E, gente, foi uma história muito envolvente, muito cativante. Eu acho que foi uma leitura muito rápida. Nós no clube temos metas semanais para cumprir. A gente não deve ultrapassar aquela meta para não dar spoilers nas conversas que fazemos durante a semana. Mas eu acredito que se não fosse uma leitura no clube, eu acredito que eu teria lido em 2 dias no máximo, porque eu lembro que eu li em 3 dias, poucas horas, para bater aquela meta. Então eu comecei o livro, quando eu vi eu já tinha acabado a meta. Eu fiquei esperando uma semana inteira. Quando tava próximo da reunião, eu li também em 2 horinhas, 3. Então foi um livro muito, muito rápido. Quando eu via, já tinha acabado. Então eu vou ler agora um trechinho, uma frase que muitas pessoas destacaram e também me chamou a atenção e eu destaquei, que eu acho que envolve um pouco do contexto do livro, que é o seguinte: não acho que um amor verdadeiro precise ser o único. Acho que o amor verdadeiro significa amar de coração. Amor puro e simples, amor por inteiro. Então é isso, né, gente? Porque quantos amores nós temos na nossa vida em determinados momentos, nós mudamos, as pessoas mudam, os nossos gostos mudam, a gente muda, a gente para de gostar de determinada coisa. Então acho que traz uma mensagem belíssima que o amor, ele é pleno naquele período, né, naquele momento. Enfim, gente, é uma leitura muito
muito agradável, com várias reflexões desde o luto, desde o crescimento. Enfim, gente, é uma leitura que não consigo falar muito. Eu acho que eu já falei até demais, mas fiquem tranquilas porque eu não dei, assim, spoilers, porque o que tinha na sinopse do próprio livro já falava os grandes acontecimentos, né? Então é isso, gente. Eu queria pedir para vocês deixarem o like, comenta aqui embaixo se vocês acharem interessante a história, se vocês vão querer ler Amores Verdadeiros, ou me diz o qual dos dois ela deve ficar, se é o Sam, se é o Jess, qual é o seu time. E também não se esquece, né, se inscrever lá no meu Instagram e na Twitch. Bom, o vídeo de hoje foi isso e até mais. Tchau!